Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Todo mundo feliz na casa de Deus, na presença do Espírito Santo. Peço aos irmãos que fiquem em pé. Aleluias. Graças a Deus. Fizemos juntos. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Vamos pegar a passagem bíblica em Números 13, capítulo 13, versículo 17. Números, capítulo 13, versículo 17. Glórias a Deus. Aleluia. Santo, santo és o teu nome. Amém. Números 13, capítulo 13, versículo 17, aonde diz: quando Moisés o enviou-os para observar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, e se a terra em que habitam é boa ou ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas, e eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, e na direção de Lebo-Amate, subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de conhecimento naquela terra. Digam todos graças a Deus. Aleluias. Vamos fazer uma oração, irmãos. Espírito Santo de Deus, chamado Consolador pelo nosso Senhor Jesus Cristo, diante de tantas dificuldades, de tantos desafios que nos assolam nessa semana, perdas e desafios, Senhor, pedimos que nesta manhã, através do Espírito Santo, possa encher seu coração, ser transformados, edificados com a palavra do Senhor, Senhor. Oh, meu Deus, Tu és poderoso, Pai, porque Tu habita em nosso meio com força e milagre, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, possa aquecer os nossos corações através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Podeis assentar. Aleluia. Santo és o Teu nome. Irmãos, a mensagem desta manhã, espero que mexa com a tua estrutura, dentro da tua alma, dentro do teu espírito, e que você possa saber discernir melhor a sua caminhada, porque o que nós acabamos de ler aqui realmente foi uma caminhada de 40 anos, né, irmãos? Mas o que nos serve nos dias de hoje, né, irmãos, é o exemplo que a gente pega, extrai, e que a palavra de Deus nos instrui para nós poder caminhar conforme o que Deus nos coloca. Irmãos, antes disso nós fizemos os louvores abençoados com o nosso missionário Lucas, e eu quero dizer para os irmãos que é importante nós entender que a cruz, ela é um símbolo.
há muitos lugares que é uma veneração sobre a cruz, devido à falta de discernimento de quem os adora. Glórias a Deus, irmãos. A cruz é ostentada como se fosse responsável pela salvação. Na cruz, irmãos, quem nos salva é Jesus. Amém? Quem nos salva é Jesus, irmãos. Para muitos é a salvação, tem como a cruz a salvação, e quem está sobre ela é Jesus. O poder da cruz não está nela mesma, mas o que ela representa para ti nesta manhã. Aqui foi colocado Jesus sobre ela. Essa cruz, irmãos, nós não podemos ter em nossa memória que era uma cruz linda, cheia de ouro e prata, como nos dias de hoje nos apresenta. Essa cruz, ela era rústica, onde foi crucificado o Filho de Deus, irmãos, que através dele é a salvação nossa, é o caminho da salvação. Diga glórias a Deus, irmãos. Amém. O importante é nós aprender a importância, irmãos, do símbolo que representa Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós nessa manhã, com essa passagem bíblica, o que nos traz de primeira mão, a primeira visão é Josué e Caleb. É a primeira coisa que nós lembramos em nossa memória, em nosso espírito. Mas dos 10 espias, os pessimistas, nós pouco lembramos. Mas esses dois pontos importantes, porque foram mandados 12 espias para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, aonde era uma terra que corria leite e mel. Ou seja, nós precisamos voltar um pouquinho para trás, retroceder na história para nós poder entender que Moisés foi designado como chefe condutor desse povo. Ou seja, o povo vivia lá no Egito há 400 anos em aflição, sofrendo sol a sol, fazendo tijolos e outras coisas, mas tinha alimento não faltava, irmãos. Pelo menos o faraó dava comida para os filhos, para os israelitas, Nós vemos que esse povo se multiplicou lá no Egito e os olhos do faraó cresceu. Moisés tinha então sido encarregado de transmitir a palavra de Deus, ou seja, é a vontade de Deus que Moisés liderasse esse povo, tirando lá do Egito, trazendo, para a terra de Canaã. Então lá se iniciou, irmãos, a retirada desse povo lá do Egito, para a vida, para a caminhada até a terra de Canaã. Um pouco depois da saída do povo do Egito, chegamos então ao Monte Sinai. Nós temos que pegar algumas estratégias, irmãos, para nós podermos entender a palavra de Deus. Toda a história é possível ser contada, porque ela é longa, mas para nós pegar o sentido da palavra para nós nesta manhã, nós precisamos entender que no Monte Sinai se deu a construção do santuário e o povo recebe os 10 mandamentos, que começa a se cumprir a Páscoa como um sinal de libertação do povo do Egito. Então foi ali onde eles fizeram uma parada importante, irmãos, e aonde Moisés subiu até o Monte Sinai para que ele buscasse, Deus descesse até ali e escrevesse na tábua os 10 mandamentos, que já naquele momento ia instruir o povo a caminhar mais um pouco
né, os 10 mandamentos iam ser colocados, né, irmãos, para o povo que estava ali. Então, seguindo, irmãos, à noite tinha uma nuvem, né? Aliás, de dia tinha uma nuvem que cobria o deserto, né? Que fazia sombra, porque no deserto é muito quente de dia, e à noite tinha uma nuvem de fogo, né, pastor? Que esquentava o povo, né? Então, veja como Deus fazia as maravilhas, né, irmãos? Colocando já de dia uma nuvem para fazer sombra, e à noite uma coluna de fogo, e eram essas duas coisas que guiavam o povo a caminhada até a terra de Canaã. Mas o povo não percebeu porque deste caminho, e o povo não se deu conta que estava indo para o Oriente, ia do norte, ia para o Oriente, ou seja, estavam perdidos, né, irmão? Vocês não sabiam certo qual que era a direção, ou seja, através de Moisés e Arão, né, os dois irmãos, o povo ia caminhando, ou seja, eles encontraram muitos percalços, muitas dificuldades no caminho. Tinha crianças, pessoas mais velhas, pessoas, acredito que tinham pessoas com enfermidades, né? E o povo já estava cansado também, né, irmãos? E algum sentimento de dúvida já surgia no povo, né? Porque você está colocado num lugar e de repente você começa uma caminhada na tua vida. Você pode ver, irmão, que não é fácil você no começo caminhar. Quando você sai de um lugar que você, ou seja, que você trabalhava há muito tempo e você começa um novo lugar, os primeiros dias é difícil, né? Até você ter um relacionamento com os irmãos que ali trabalham também. Então a dificuldade vem, mas depois com o relacionamento as coisas vão andando, né, irmãos? É mais ou menos assim. E o povo então murmurava, né? O povo começou a murmurar também pelo manã, né, que caía dos céus, que era um alimento nutritivo, né? Que tinha todas as vitaminas que eles precisavam, e então era todo dia de manhã que caía esse alimento, e o povo começou a se cansar. O povo queria, ou lembrou de outras coisas lá no Egito. Lá no Egito também tinha carne, o faraó dava carne para eles, e eles começaram a fazer suas exigências, né, querendo carne. Então eles começaram a perguntar para Moisés, pedindo, né, que eles queriam carne, já estavam cansados do manã. E por isso, irmãos, eu quero fazer uma pequena mensagem em cima disso, até aqui, para nós poder entender. Eu quero dizer para os irmãos que ainda hoje é assim. Deus não dá que a sua onisciência sabe ser o melhor, mas muitas vezes queremos outras coisas, ou seja, nós queremos mandar em nossas vidas, nós queremos do nosso jeito, nós sempre queremos do nosso jeito, irmãos. Muitas vezes somos egoístas em dizer: tu não sabes de nada, eu que sei, eu que sou bom, eu que sei da minha vida. Irmãos, isso acontece no dia a dia, ou seja, melhor é sair hoje com os amigos, deixar a igreja, ou seja, viver a minha vida. Muitas vezes os filhos de Deus nos dias de hoje pensam isso aí, irmãos. É dessa forma, é bem simples a palavra de Deus, que é nos colocar. O quão estamos enganados, irmãos, nesses dias. Sem Cristo a
vida não tem sentido. Sem Cristo, tudo que fazemos é passageiro, irmãos. Não é verdade? Tudo que nós fazemos sem Cristo é passageiro. E nós temos que ser mais fiel a Deus. Nós temos que entregar os nossos caminhos a Deus, irmãos. A grande dificuldade nos dias de hoje é a falta de oração e aquele orgulho que nos faz ser pessoas mais duras com os nossos irmãos. Em todas as nossas atitudes que nós tomamos, nós somos duros, somos egoístas, nós queremos viver do nosso jeito, nós queremos, muitas vezes, pelo nosso próprio esforço físico, queremos que as coisas aconteçam, ou seja, não temos mansidão na palavra. A palavra de Deus, ela nos dá mansidão, e mansidão é o que nós precisamos ter nos dias que caminhamos por aqui. Os dias que se passam, irmãos, não é diferente dos dias que esse povo estava passando lá. O povo fazia as exigências, mesmo sofrendo lá na terra do Egito. O povo israelita, mesmo assim, fazia suas exigências e murmurava contra Deus. Tantas dificuldades encontradas, como coisas boas desta terra, que manava leite e mel, irmãos. Ou seja, aqui, irmãos, Deus coloca para Moisés, para que fizesse um relatório dessa terra, que tanto eles esperavam, né, irmãos? Eles achavam que era simples, era chegar lá, simplesmente não era uma terra que ninguém habitava, né, irmãos? E a gente vê que não, que lá tinha povo, né? E o povo achava que estava facinho de subir na terra lá e habitar nela. Mas devido à sua infidelidade, sua desobediência, eles tiveram suas consequências. Glórias a Deus, irmãos. Portanto, veja bem o relatório dos 12 espias. Portanto, uma terra boa para se habitar. Deram mais importância às possíveis dificuldades que aí poderiam encontrar. Mas lá eram os filhos de Anak, os Anaquins, que eram os gigantes que viviam em Canaã. Eram os amalequitas, os amoreus, os cananeus, os hititas e outros povos que ali estavam, irmãos. Ou seja, todos eles eram inimigos de Israel. Mas, na volta, veio os 12 espias, irmãos. Portanto, 10 eram pessimistas. 2 tinham uma visão, enxergavam além dos 10, por causa da sua fé. Porque se Deus tinha colocado eles até aí e cuidado deles até aí, por que nós não venceríamos aquele povo que ali se colocava? E para eles, irmãos, era uma barreira. Esse povo que lá estava significou uma barreira na frente deles. Agora, irmão, quero dizer para vocês o seguinte: essas barreiras estão no nosso dia a dia. Existem barreiras, irmãos, existem sofrimentos na sociedade, existe de tudo, as influências, a idolatria, a profanação, a prostituição, tudo isso, irmão, nos assola nos dias de hoje. Mas nós precisamos de fidelidade a Deus. Diga glórias a Deus, irmãos. O povo perdeu a fidelidade a Deus devido às dificuldades, desde que eles não tivessem passado lá no Egito, irmãos.
porque o seu pensamento não se elevou ao Deus do céu. Não confiaram em Deus o suficiente. Eles esqueceram que Deus estava com eles e de como eles tinham libertado do Egito, livrado dos perigos, dos percursos, irmãos, e ainda Deus tinha aberto o mar vermelho. Veja bem, irmãos, que muitas coisas importantes, muitas maravilhas Deus tinha feito na caminhada, e tantas outras coisas operadas no meio do povo, e o povo não se dava por conta, irmãos, de que Deus agia no meio deles. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, ainda bem que nós mencionamos dois personagens importantes, duas pessoas tementes a Deus, Josué e Caleb. Veja bem, irmãos, que Caleb era um homem de poucas palavras, não falava muito, mas ao voltar desta terra, irmãos, foi o povo de Israel esperava, irmãos, entusiasmado, esperava boas notícias, irmãos. E esse povo trouxe só esses 10 espias, irmãos, realmente desanimaram o povo que ali estava esperando uma notícia com grande entusiasmo, irmãos. E aí Caleb então, irmãos, tomou uma atitude, como eu já falei, e disse assim: subamos animosamente e tomemos posse dela. Esse é o conselho para a nossa vida. Mesmo se tens problemas, Deus fala para você: subamos animosamente e tomemos posse dela. Diga glórias a Deus, irmãos. Subamos animosamente. Sobe com ânimo nessa tua vida, irmão. Não seja igual aos 10 pessimistas. Seja igual a Caleb e Josué, irmão. Subamos animosamente com Cristo, irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, ou seja, esses 10 espias já tinham colocado a batalha à frente. Para eles, a dificuldade era essa barreira que existia desses povos, e eles começaram a se lamentar com o povo, e o povo, irmãos, começou a se sentir impotente, irmãos, sem fé. Ou seja, eles achavam que tinham caído, em mais um sofrimento. E o povo então estava sempre voltado para trás, ou seja, sempre lembrando, irmãos, do Egito. E o Egito não trazia nada de bom para eles, nada, irmãos. E eu quero dizer para você, irmãos, nesta manhã: tira o Egito dentro de você. Glórias a Deus. O Egito, irmãos, não traz, nessa história, não traz nada de bom para a tua alma, para o teu espírito. E você tem que viver a terra de Canaã, aonde corre leite e mel, onde é dentro de você essa terra fértil que brota dentro da sua alma, irmão. Tira o Egito, sai do Egito, saia do deserto nesta manhã e entre na terra de Canaã, irmão. Glórias a Deus, porque o Espírito Santo ali está. Não queira, irmãos, ficar no Egito. Olha, irmãos, quantos Egito, quantas caminhadas, quantos desertos nos dias que nos assolam, você passa por isso. Mas se você está como Caleb e Josué, você tem força, irmãos, para vencer na tua vida qualquer dificuldade, irmão. Qualquer pessoa que te difama, pessoas que não querem bem, irmãos. Nós precisamos, irmãos, saber filtrar o que é bom para nós, o que nos traz coisas boas. Nós não podemos deixar de perdoar os filhos, irmãos, aqueles filhos, aqueles irmãos
que nos fazem bem, mesmo assim nós perdoamos. Mas nós não somos obrigados a compactuar com as ideias e ficar ouvindo muitas coisas negativas, irmão. Nós precisamos filtrar aquilo que nos contamina o espírito. Glórias a Deus, irmãos. É importante, irmãos, que nós fizermos esse exame de consciência, porque tudo isso que eu falei, irmãos, nos dias que nós antecedem, acontece isso. E nós precisamos ter fé, nós precisamos ter compromisso, nós precisamos nos engajar com a palavra de Deus, irmãos. Glórias a Deus. Olha, irmãos, quantas vezes a gente saindo por aí, visitando famílias, visitando pessoas que moram no interior, que vivem da terra, né? Que ali brota o alimento que Deus nos dá. E quantas pessoas, irmãos, são mal agradecidas? Se chove demais, reclama. Se chove menos, reclama. Se colhe demais, chora. Não é assim? Vocês acham que Deus gosta disso? Essa história nos mostra muito bem quantas consequências o povo de Israel teve, irmãos, na sua caminhada. Eles poderiam fazer em 15 dias essa caminhada, mas por causa da sua fidelidade e infidelidade a Deus, né, irmãos, estavam na terra, eles estavam no Egito, eles não sonhavam na frente, irmãos. Por isso tinha suas consequências. Como é que Deus iria abençoar, ia deixar um caminho fácil para chegar naquela terra, né, irmãos? Que era a terra prometida, irmãos, pelos seus pais, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Tudo Deus começou uma história, e Deus começa uma história na sua vida. Glórias a Deus. Você não sabe no dia de amanhã o que Deus tem guardado para você, irmão. Por isso, glorifique a Deus, irmãos, com o Espírito, que você possa ser cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus, irmãos, que você se encha do Espírito Santo. Você precisa entregar os seus caminhos a Deus, e você precisa confiar. Você não pode colocar no seu coração, Deus não é Deus de dúvidas. Muitas vezes nós não contamos com a presença de Deus, nós não contamos com o Espírito Santo, nós agimos por impulso próprio, nós fazemos o que nosso coração às vezes fala, e todos nós sabemos que o nosso coração é enganoso, irmãos. Ou seja, nós temos o Espírito Santo, a maior herança de Jesus Cristo está sobre nós. E se você não sabe, irmão, contar com o Espírito Santo, é sinal que você precisa orar mais, ler mais a palavra de Deus. O Espírito Santo fala dentro de você, irmão. Deus quer a sua alma, Deus não quer o seu corpo. Ou seja, a alma e o Espírito é um conjunto. É isso que Deus está. Deus está ligado na sua alma e no seu espírito. Isso Ele vai buscar de volta. E a sua matéria, o corpo, que é a matéria, essa vai ficar sobre o pó. Então, por que não entregar os teus caminhos a Deus? Por que não renunciar, irmãos, ao pecado? Por que não se desfazer das coisas do mundo que nos amaram? Muitas vezes temos dó do material. Olha, irmãos, Deus nos espera lá em cima, hein? O objetivo nosso é a salvação. Glórias a Deus. Então nós precisamos estar em Cristo. Nós temos os nossos propósitos, irmãos.
Deus quer que nós sejamos vitoriosos aqui na terra. Que você tenha vitórias, irmãos, mas para isso precisa caminhar semelhante a Deus. Glórias a Deus, irmãos. Amém. Irmãos, a melhor decisão pertence a Deus, sempre a Deus. Veja bem, irmãos, nós deveríamos querer fazer as coisas por nós mesmos, pensando ser o melhor. O que Deus faz por nós sempre é a melhor escolha. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, escolher, hoje nós temos as escolhas. Somos livres, irmão. Podemos fazer aquilo que nós pensamos. Mas como eu falei, não duvide de Deus. Deus não é uma pessoa de dúvida. Deus é 100%. Se você saber contar com Deus, com o Espírito Santo dele, irmãos, Deus vai guiar a sua caminhada todos os dias. Glórias a Deus. Deus vai te levar aos teus propósitos, às tuas vitórias. E Deus te fez perfeito aqui na terra. Deus não te colocou com problemas, irmãos. Deus te deu a caminhada perfeita. Não muda a sua caminhada. O difícil é que muitas vezes nós erramos, irmãos, e para acertar tem consequências. É difícil nós conseguir, com muita luta e sofrimento, às vezes acertar a nossa caminhada novamente, porque nós somos muito sensíveis, ou seja, se tornamos sensíveis, às vezes, por falta do Espírito Santo na nossa alma, no nosso espírito. Glórias a Deus, irmãos. Vamos olhar para frente, irmãos. Essa é a melhor escolha. Irmãos, o passado nunca trouxe nada de bom para nós. Sempre trouxe coisas ruins. Se você é uma nova criatura em Cristo, então as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus. Então nós não podemos viver o passado. O passado nos faz mal. O passado, irmãos, nos separa de Cristo. O passado nos traz coisas ruins. Você vive, ou seja, a melhor coisa é nós olharmos para frente e olharmos para Deus. Olhar para cima, irmãos, que acima de nós está o grande e soberano Deus. Aquele que vai mudar a sua caminhada aqui embaixo. Glórias a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, os gigantes que nos assolam nos dias, as dificuldades, os problemas, coloque em Cristo, irmãos, também. Glórias a Deus. Não podemos deixar acontecer em nossa vida, irmãos. Não podemos criar dentro de nós os gigantes que lá foram como uma barreira, que fizeram aqueles 10 pessimistas, irmãos, chegaram e colocaram para o povo coisas ruins. A Bíblia nos fala, irmãos, que aqueles 10 pessimistas tiveram as suas consequências. Foram feridos de uma praga na frente do povo de Israel. A sua condenação foi grande, irmãos. Então, não é diferente hoje para nós, irmãos. Tudo que nós fazemos nos dias, se nós caminhamos em Cristo, nós somos abençoados. Se nós caímos fora da bênção, temos as nossas consequências também. E a melhor coisa, irmãos, é nós estarmos em Jesus, aquele que nos dá a vitória, aquele que nos dá a renovação da nossa fé, que nos faz crescer com fidelidade e obediência, irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Santo, santo és o teu nome, Senhor. Aleluias. Irmãos, nós precisamos então confiar mais em Deus.
E nós precisamos hoje pedir que Deus nos abençoe e que nós possamos saber separar, irmãos, aquilo que nos faz mal. Que nós possamos buscar o discernimento, a sabedoria, o entendimento da palavra de Deus. Que nós saibamos buscar o discernimento, irmãos, e a sabedoria para poder agir com unção, irmãos, perante os nossos irmãos, perante os nossos problemas no dia a dia, na nossa família, irmãos. Ou seja, nós precisamos nascer de novo. Sempre digo, irmãos, nós precisamos nos converter todos os dias, porque nem todos os irmãos estão convertidos, porque Deus está ligado em nós, irmãos. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então nós muitas vezes achamos que vindo à igreja já é um compromisso, mas Deus nos quer, irmãos, diferentes. Deus, como já falei, Ele quer o seu coração convertido, a sua alma, o seu espírito, né, irmãos? É ali onde Deus está ligado. O maior pecado do ser humano é o amor próprio, irmãos, o egocentrismo, muito ego, muito eu, e um pouco com Deus. Nós precisamos contar mais com Deus, irmãos. A maioria dos filhos não tem mais medo do inferno nesses dias, irmãos. Mas quem está em Cristo, irmãos, tem vida eterna. Glórias a Deus. Quem está com Deus tem eternidade, irmãos. As pessoas ali fora não têm mais medo dessa palavra inferno. Está achando uma coisa normal, irmãos. Mas eu quero dizer para você que lá o inferno é o fim da linha. Lá vai estar as imundícies do mundo. Será o fim da linha. Você quer estar lá, irmão? Ou você quer que a tua alma, o teu espírito seja eterno com Deus? Com certeza, né, irmãos? A primeira parte, a eternidade com Cristo, né? Você não vai querer estar lá no inferno com as imundícies do mundo, porque lá não vai ser fácil, irmãos. E nós precisamos ter isso em mente. Isso é uma das coisas que eu quero colocar para os irmãos, que é importante, irmãos. Nos dias de hoje, os irmãos, os filhos de Deus ali fora, não têm mais sequer medo da palavra inferno. Ainda, irmãos, há um pouco de tempo, as pessoas, os irmãos, têm piedade, têm perseverança em Jesus. E todos nós sabemos que Jesus Cristo, através dessa palavra, através da graça, da misericórdia, por meio da fé em Jesus Cristo, é que nós vamos chegar à salvação. Essa porta da graça é o que você, meu irmão, tem que desejar no seu coração. Não a porta do inferno, a porta da graça, que é lá onde Jesus vai estar te esperando, irmãos. Nem todas as pessoas boas. Sabe uma coisa, irmãos, para nós concluir? Muitas pessoas boas hoje, na sua caminhada, acham que isso já é o suficiente para ser salvo. E eu quero dizer para vocês, irmãos, biblicamente, que não é verdade. Jesus Cristo precisa da sua adoração verdadeira, do seu coração sincero. A boca fala uma coisa, mas seu coração deseja outra coisa, irmão. Fica cada vez mais difícil a salvação. Ou seja, Deus está te esperando lá. As pessoas boas, muitas delas não terão salvação. A Bíblia fala. Porque se você não faz
as obras para Deus aqui na terra, irmãos. Ou seja, sendo uma pessoa boa, só você não vai ganhar salvação. Se você não adorar a Deus e não trabalhar na obra de Deus, e não glorificar a Deus, e não fazer um esforço, irmão, para vir até o corpo de Cristo, como é que Deus vai dar salvação para ti? Dificilmente, irmão. Deus precisa da sua adoração e precisa do seu trabalho na obra para você ganhar salvação. Nem todas as pessoas boas, irmãos, vão entrar no reino dos céus, porque eu quero dizer uma coisa para ti: Deus conhece o seu coração. Eu não estou aqui, irmão, para julgar, só estou falando o que a Bíblia fala. Deus está de olho, irmão, e você tem, a tua alma tem um grande valor para Deus. Então, ore, irmão, ore sem cessar, renove a sua fé todos os dias, levante pela manhã, irmão, e ore sem cessar, porque se nós soubéssemos tudo o que fosse acontecer na nossa caminhada, seria muito fácil de nós buscar o discernimento. Mas Deus não deu essa chance, irmão. Deus deu a oportunidade das escolhas, irmão. Então, caminha na bênção de Deus, que Deus vai cada vez mais prosperar na tua vida. Quando você estiver na bênção de Deus, irmãos, você vai ver que as coisas acontecem cada vez mais com sabedoria, com entendimento. Deus te livra de muitas coisas no seu trabalho, e você vai ver que Deus organiza a tua vida e você começa a prosperar no Senhor. Diga graças a Deus, irmãos. Irmãos, quero coloquei esta mensagem. Eu quero que você guarde no seu coração, que você coloque a sua vida nas mãos de Deus, que você coloque sua vida no altar, para que Deus possa celebrar contigo todas as maravilhas que Ele vai te dar a partir de hoje. Amém, irmãos? Que você possa guardar essa mensagem. A gente prepara uma mensagem, mas Deus muda tudo. O Espírito Santo é que age na nossa alma, no nosso espírito. E como diz a pastora, nós precisamos ter unção para poder passar com vigor e frutificar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vou passar para a pastora. Amém. Amém. Aleluia. Se coloca em pé. Vou pedir para o Lucas tocar aqui o Renova-me, Senhor, que é o fundo do. Vou te convidar a vir até aqui à frente. Quero estar ministrando sobre a tua vida nessa manhã, querido. Todos, por gentileza. Venham aqui à frente. Nós vamos estar orando. Domingo é o culto da família. Nós vamos estar orando pelo nosso lar. Amém? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos ser como Josué e Caleb, vendo o lado bom das coisas. Amém? Ai, nossa terra tem gigante. Eles são muito fortes. Nós não vamos conseguir chegar lá. 10 pensaram assim. E somente 2 viram o lado bom das coisas. Mas olha o tamanho da uva. Olha só como é doce aquele mel. A terra vai ser nossa, porque Deus está conosco. Essa é a confiança que a gente deve ter. Deus está conosco. Independente se o gigante é grande, se o problema é terrível, Deus está conosco. E vamos ver lá como as coisas, amém? Aleluia. Põe a mãozinha aí no teu coração, na tua fronte. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Louva-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, renova-me, Senhor Jesus, quero ser igual, porque tudo que há
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.